Olá, amigos. Vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar. Abrindo o Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos, Bem e Mal Sofrer. Item 18. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta, é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Toda vez que iniciamos o nosso Evangelho no Lar, sempre iniciamos pela prece, não é mesmo? Então, aquela orientação que nós temos nos nossos panfletinhos. Só um minuto. Ela é muito interessante, pois ela traz passo a passo, para quem tem dúvida, para quem nunca fez, como se faz. Ela diz que devemos escolher um dia, um horário, nos reunirmos em família, ou quem quer participar. Muitas vezes fizemos sozinhos, pode ser no quarto, na sala, na cozinha. E aqui diz o porquê da finalidade, a importância do Evangelho, o porquê da água, tem prece a Bezerra de Menezes e uma prece no Bosque das Águas. Vou ler esta prece e comentamos juntos sobre o item do Evangelho. No Bosque das Águas. O grande reservatório da colônia espiritual Nosso Lar é alimentado pelo Rio Azul, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Aí, a água tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Cabe ao Ministério da União Divina, dirigido por espíritos detentores do maior padrão de espiritualidade superior, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul. Fazem o serviço inicial de limpeza, no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza, é alimento e remédio. A água em cada lar absorve as características mentais de seus moradores. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, espalhando bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios, ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Abrindo aqui, caiu o mal e o remédio, o bem e o mal sofrer. Muitas vezes, ao ler esse texto, pensamos, então eu tenho que sofrer para ser feliz. Muitas religiões, às vezes até a própria doutrina, não a própria doutrina, mas os doutrinadores, eles entendem que sim, que precisa sofrer para ser feliz.
Mas isso, se nós formos parar para pensar, é uma crença muito antiga, que vem desde o tempo dos imigrantes, que os nossos descendentes, não, desculpe, os nossos antecessores viajaram em navios de péssima qualidade, com promessas que não foram cumpridas, para chegar a um novo mundo em que eles teriam terras boas, abundância e uma melhor vida. E aí foi criada essa crença de que para a gente ser feliz precisaria passar muito trabalho para poder chegar até aqui, até aquela nova vida, aquele novo lugar para ser feliz. E carregamos isso por gerações e gerações. Muitas com tanto empenho que elas são conhecidas por certas características. Mas o que nós trazemos aqui para o nosso Evangelho nesse momento, do bem e mal sofrer, é que esse bem e mal é espiritual, é moral. O que é mal sofrer? É quando eu passo uma situação terrena e eu reclamo o tempo inteiro porque eu estou naquela situação. Não consigo enxergar, nem por um minuto, a ajuda do meu companheiro ou companheira. Não consigo valorizar a ajuda dos pais, dos filhos, dos vizinhos, dos meus colegas de trabalho. Porque cada um ajuda da maneira que sabe ajudar. E quando nos reunimos para fazer o nosso Evangelho no Lar, ele tem que ser um momento sublime, um momento em que nós vamos higienizar o nosso lar. Nós não nos preocupamos em fazer limpeza, em trocar as coisas de lugar, em ter alimentos saudáveis dentro de casa, em ter uma roupa limpa, em tomarmos banho. Todos esses são rituais que fazemos diariamente, tão no automático que não paramos para perceber que ali também há uma grandeza divina. Já paramos para agradecer, porque nós acordamos todos os dias, e que somos merecedores de ainda poder fazer plano, apesar de uma pandemia que não nos diz o futuro. E isso faz com que enormes pessoas, enormes não, perdão, do que várias pessoas cheguem à depressão, a conflitos, a terem pânicos, porque elas simplesmente não sabem o que vai acontecer o mês que vem. Isso é o mal sofrer. E o bem sofrer é quando sabemos que aquelas pessoas que estão no nosso núcleo familiar neste momento são pessoas também com aflições. São pessoas também difíceis. São pessoas que às vezes não sabem expressar que aquela situação está deixando elas muito mal. Não sabem compartilhar a sua dor. E às vezes simplesmente te olham e gritam. Gritam qualquer frase que lhe vem à mente. Porque lá no fundo é um pedido de socorro. Eu não estou bem. Ah, mas naquele momento que eu escuto isso, se é um filho, uma mãe, um pai, uma esposa, seja quem for dentro do lar, vai me gerar um momento de mágoa, vai. E aí entra o nosso bem sofrer. Como eu reajo após sentir esta mágoa? Eu gosto de ficar alimentando ela e tomar de gota em gota para não esquecer que eu fui magoada por aquele filho, aquela esposa, aquele esposo? Ou eu me esforço para entender que naquele ser espiritual também há a mesma aflição que há no meu coração. Só que um facilita verbalizar, outro não. Então, quando nos reunimos para este Evangelho, não temos que usar o Evangelho para citar essas situações, mas sim para colocar Kardec,
para colocar Jesus. Porque eu estou precisando. Se eu falo, eu sou a que mais precisa, porque eu falo, tenho 2 ouvidos para escutar, para que outros ao redor escutem. E devo refletir como eu gostaria que agissem comigo. Da mesma maneira vou agir com o outro. Ah, mas eu trato bem e levo pedrada. Se você for tratando bem sempre, vai chegar um momento que nem vai perceber que é pedra que a pessoa joga. Não vai nem perceber o tom da voz. É uma jornada que deve ser tentada diariamente. Assim se faz um relacionamento de matrimônio, de pais e filhos e de família. É difícil? É. Muitas vezes precisamos nos afastar de uma determinada pessoa, não porque ela é horrível, mas sim porque nós não sabemos lidar com aquela situação. Então nos afastamos e vamos procurar ajuda emocional, terapêutica, espiritual, para fortalecendo em nós a fé, a coragem, como diz aqui, e não o desânimo, receberemos a intuição correta para resolver a situação. Ressalvar essa frase que diz que não basta a prece, é que muitas vezes a oração é da boca para fora. Ai, Jesus, me ajuda, que eu estou numa situação horrível. Ai, aquela pessoa vem vindo, eu tenho horror dela. Aquela conta que eu não consigo pagar, pelo amor de Deus, me ajuda. E vira as costas, esquece, fica já desejando o mal para o outro, já blasfemando, já chutando uma parede e xingando a parede. Mas sim, no momento em que nós fizermos a prece, solicitando e agradecendo sempre, a fé, a coragem, a persistência em como eu posso mudar isto, vai surgir. E como já foi falado em outros evangelhos, dói mudar. Sugestão, se temos jovens no grupo familiar, esse livro aqui serve para jovem e adultos. Inimigo Íntimo, do Adeilson Salles. Os capítulos são pequenos, fáceis de ler e muito reflexivos. Só para ter um exemplo, tem o equilíbrio emocional, tem a explicação, e aqui no índice nós temos as virtudes que podem ser trabalhadas. É um livro muito interessante, e se alguém acompanha o Adeilson Salles na internet, ele fez vários evangelhos no lar, refletindo em cima desse livro. Temos crianças da idade de 6 a 10 anos, 11 anos, dependendo da maturidade. Esse livro aqui, que é um lançamento do Adeilson, Nosso Lar para Crianças. Ele é ilustrado e ele resumiu a história do nosso lar. Pode ser lido uma parte a cada evangelho, tem ilustrações, inclusive, né? E pode ser explicado daí todo aquele filme lindo que todo mundo viu, né, do nosso lar. E sempre para encerrar, com uma prece. Então vamos fazer a prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve
a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja.